Compartilhe aí com quem está do seu lado, para a gente ler a palavra do Senhor juntos. Versículo 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, aqui é o apóstolo Paulo se referindo à igreja de Éfeso. Ele está dando um conselho. Qual é o conselho de Deus para nós, a palavra do Senhor para nós? Efésios 6:10. Isso aqui é para estar na ponta da língua, irmão. Isso aqui, eu lembro que a gente teve uma campanha que fizeram a gente decorar as armaduras de Deus, né? No demais, irmãos meus, o que nós temos que fazer? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só esse versículo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero começar a palavra, irmãos, com esse versículo, porque estava orando, pedindo uma direção de Deus para aquilo que Ele queria falar. E durante o tempo que a gente tem vivido, observado os tempos, observado as pessoas que moram perto de nós, observando as redes sociais, as informações que a gente acompanha na internet, na televisão. O que a gente tem percebido hoje? Muitas pessoas passando por momentos de crise. Sim ou não? Muitas famílias em conflitos, muitos jovens desanimados, tristes consigo mesmo, por não realizar os sonhos, às vezes conflito por causa de um relacionamento errado, casais tristes, né, por causa dos conflitos familiares, famílias sendo desestruturadas por causa da crise financeira. E a crise financeira, ela mexe com a gente, irmão, mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos. E às vezes essa crise financeira, ela se estende para o casamento, ela se estende para o relacionamento com os filhos, porque você começa a se cobrar como homem, e você começa muitas vezes lutar consigo mesmo, e às vezes essa luta interna, ela traz para nós condenação. Por quê? Porque nós não estamos lutando da maneira correta, e quando nós não lutamos da maneira correta, a crise, em vez de ser passageira, ela se estabelece dentro da gente. Ela se estabelece na nossa mente, no nosso coração, e nós não conseguimos avançar, nós ficamos parados, estagnados. O que acontece se você se tiver água parada no ambiente? Vai dar o quê? O mosquito da dengue. As larvas vão estar ali, vai dar o lodo, vai ficar algo, uma água parada vai ficar algo imundo. É perigoso, entendeu? E o que eu quero falar com isso? Que quando nós somos assim, se a gente parar de lutar algumas guerras, sabe o que vai acontecer? Vai vir um peso, vai vir um cansaço, vai vir um desânimo, vai vir a tristeza. Irmão, você já acorda matando um leão por dia, sim ou não? E existem pessoas que já estão matando de hoje, já tem outro amarrado para amanhã, entendeu? Aí tu mal saiu da cova aqui com esse, já tem outro te esperando ali. E se tu deixar esse aqui amarrado, amanhã é 2, irmão. Então, você não pode se acovardar, você tem que ir para cima. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Eu nunca pesquisei sobre essa palavra, mas foi uma palavra que o Senhor soprou ao meu coração e eu fui atrás, que se chama resiliência. E o tema dessa mensagem é resiliência em tempos de crise. Amém? Resiliência em tempos de crise. E o que é, pastor, resiliência? Eu estou falando difícil? Não. Resiliência, irmãos, é uma palavra que está sendo muito usada na psicologia e usada também na física, para a gente compreender acerca de um processo que nós também, como humano, nós passamos. E a gente tem trago isso para dentro das pregações, porque a Bíblia mostra pessoas que foram resilientes, pacientes, pessoas que perseveraram, pessoas que suportaram os processos de crises, e isso, irmãos, fez elas o quê? Serem aprovadas por Deus. Amém? Então, resiliência, irmãos, é a capacidade de alguém de se adaptar, recuperar ou se fortalecer diante das adversidades. Isso é resiliência. É você passar por mudanças e não parar no meio do caminho. Amém?
Então, às vezes, sabe o que tem acontecido? As crises, as dificuldades, elas têm parado as pessoas. E não tem conseguido ser resiliente, não tem conseguido ser alguém paciente. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo aí dá um conselho para nós: sede paciente na tribulação. Sede paciente na tribulação. E a Bíblia mostra, por quê, irmãos? Porque quando a gente está com a falta do dinheiro, nós não ficamos agoniados. Quando o teu filho está doente, você não sabe mais o que fazer, a gente fica ou não fica agitado? Quando alguma coisa sai fora do teu eixo, fora do teu domínio, você fica desesperado. Quando você já não consegue mais, puxar a corda do teu filho está crescendo, está manifestando agora a personalidade dele, e você parece que não tem mais domínio sobre o que você fala, sobre o que você diz que tem que ser. E o que acontece com o pai? Ele começa a ficar preocupado, ele começa a ficar desesperado. Então hoje muitas pessoas têm enfrentado essas crises, essas circunstâncias. E isso tem feito muitas pessoas, irmãos, permanecerem em crise, permanecerem em conflito. E para a gente ter um entendimento melhor do que a resiliência, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem aquela liga de baladeira? Você já viu como é? Se você puxar ela vai esticar ou não vai? Mas aí se você soltar, ela volta para o tamanho normal, sim ou não? Esse é o processo de resiliência. É você ser esticado, mas aí você tem que voltar para o seu estado normal. Você não pode parar. Você não pode deixar isso romper. Se essa liga for puxada além do limite dela, o que vai acontecer? Vai romper, vai arrebentar. E às vezes as pessoas, irmãos, como elas não estão sabendo lidar com as lutas, com os conflitos, em vez daquilo ali, Deus está pegando ela, é como a gente sempre fala, a Bíblia fala que os filhos são como uma flecha na mão do valente. E aí ele pega, e uma flecha a gente puxa, estica até, voa, garoto, acerta o alvo. Então a gente percebe, querido, que muitas vezes a gente tem passado por conflitos, problemas, e isso está nos alongando. Isso está nos fazendo, trabalhando, moldando o nosso caráter, moldando nossa paciência, nossa santidade, moldando a nossa dependência de Deus, e nós não conseguimos perceber isso. E sabe o que a gente começa a fazer? Se entristecer, desanimar, começa a ficar ansioso, preocupado, começa a querer não caminhar mais para a igreja, não orar, não ler mais a Bíblia, porque o problema está te parando. Mas o Senhor te trouxe nessa noite aqui para mudar essa realidade. O Senhor te trouxe aqui hoje, amém? Você está entendendo? Se não está tudo bem na sua vida, glória a Deus, porque o Senhor vai te dar hoje direção para você compreender o que está acontecendo com a sua vida. Amém? Então, amados, nossa vida cristã, ela é marcada, irmãos, por muitas coisas. Existem dias difíceis, sim, na nossa jornada, como cristão. Existem lutas, internas, crises que nós passamos. Mas, querido, sabe o que acontece nessa caminhada cristã? A nossa fé não está firmada nas circunstâncias. A nossa fé está firmada no firme fundamento que é quem? Cristo. A nossa fé está firmada em Jesus, não está firmada no que eu estou passando, estou vivendo. Nós precisamos compreender isso, e nessa caminhada que nós estamos vivendo, nessa jornada aqui na terra, existem algumas situações que vão ser necessárias a gente passar. Porque, querido, existem pessoas que não sabem lidar com a bênção. Existem pessoas que não sabem lidar com um salário, imagine com 2. Existem pessoas que não sabem lidar com um carro de 2008. Como é que vai ganhar o carro do ano? Já é pavolagem, Vamos dizer assim, o linguajar bem paraense. Só falta passar por cima do irmão na rua, não dar uma carona, entendeu? Se esconde do pastor, entendeu? Entendeu? Aí o que acontece? Já é besta com um salário, imagine com 3. Quem está entendendo o que eu estou falando? Já é metido morando aqui no conjunto. Não vamos rebaixar o nosso conjunto, Nosso conjunto fechado. Nosso residencial, Eduardo Angelim.
Amém? Olha só, residencial é o de Barbalho, é? É o de Barbalho, rapaz. Nesse negócio é chique. Amém? Então o que acontece? A gente precisa, querido, saber quem nós somos. A partir do momento que você sabe aonde a sua fé está firmada, existem alguns processos que não vão te parar. Eles vão te impulsionar. Existem algumas lutas que não vão te parar, mas elas vão te aperfeiçoar. Irmão, quem está recebendo isso, dá um glória a Deus aí, amém? Aleluia, isso aí, Bruno, aplaude mesmo, né? E sabe, irmãos, no meio da nossa caminhada, os dias difíceis, eles vão gerar em nós amadurecimento. Ou você amadurece, ou você fica mais duro. Entendeu? Ou você aprende, né? Ou você se entorta de uma vez. Mas está queimado nesse lugar, você vai se ajeitar. Então, amados, por mais... E assim, hoje nós vivemos um tempo de muita informação, de muito aprendizado. A gente pode aprende na internet, no YouTube, aprende com as pessoas, aprende na igreja, entendeu? E hoje, eu quero te falar algo, por mais ciente que você esteja de como lidar com uma situação difícil, a gente nunca está preparado, até ela bater na nossa porta. Por mais que você possa se achar uma pessoa de fé, por mais que você ore, os mortos ressuscitam, mas quando a crise chega lá na sua casa, a gente precisa ter muito cuidado para não deixar a nossa fé arrebentar. Porque a gente nunca está preparado para o dia mau. A Bíblia fala para a gente se preparar, a gente tem que se revestir, né? Jesus está falando, revestivo de toda a armadura de Deus. A gente está aqui com o cinturão da verdade, com o escudo da fé. Mas nós também não somos apenas seres espirituais, somos seres carnais, ou seja, pessoas, humanos, seres humanos. E às vezes essa parte humana nós quer gritar mais alto do que o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Faz sentido o que eu estou falando? Amém? E sabe, querido, se nós não tivermos firmado com a nossa fé na rocha, nós podemos parar, irmãos. Essa crise pode se instaurar. Então nós precisamos desenvolver uma fé resiliente, uma fé que não vai ser alterada, mas ela vai ser fortalecida. Ela não vai diminuir, ela vai aumentar. Nos tempos de crise você vai crescer. Nos tempos de crise você vai ser mais dependente, você vai confiar mais em Deus, você vai amar mais a sua família, você vai orar mais pelo seu casamento, você vai se dedicar mais. Porque se você ama, aquilo ali você vai gastar a sua vida em favor daquilo. Porque se você ama a sua família, você vai se gastar em favor daquilo. Se gastar só trabalhando? Não, orando. Buscando conhecimento em Deus. Para mudar como homem, para mudar como mulher, como filho. Aleluia. Porque, querido, nós precisamos desenvolver essa fé. Uma fé resiliente, querido, é uma fé que se renova. Aleluia. Uma fé resiliente é uma fé firmada em Jesus. É uma fé firmada na palavra. É uma fé que ativa o poder de Deus. Essa fé, querido, que não paralisa, mas ela persevera. E essa perseverança, ela, sabe, meu Deus, ela ativa o poder de Deus. Aleluia. Ela ativa. Irmão, se você abrir a Bíblia, eu estou colocando, acho que eu falei uns 2, 3 dias aí, né? Que as crianças não estavam muito bem, então não dormi muito cedo, aí não deu para acordar cedo para postar o versículo, né? Foi no dia que as crianças não estavam muito legal. Então o que acontece? Todo dia praticamente eu estou colocando um versículo dos evangelhos. Eu não sei se tem todo mundo lá que está lendo, mas eu estou fazendo isso para lhe ajudar. A lhe ajudar a ver que o nosso Jesus, ele opera milagres e maravilha. E existem alguns episódios que eu já li várias vezes, mas eu continuo lendo, porque sempre a gente aprende, entendeu? E sabe o que é mais impactante, querido? Que existe uma mulher, a Bíblia chama ela de Cirofenícia, outras versões, como eu esqueci a palavra agora, esqueci o nome agora.
Sim, era alguém que não fazia parte do povo de Deus. E Jesus estava ali com os discípulos, e ela chega, Senhor, o Senhor pode curar minha filha? Olha, não é bom que eu tire o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Jesus praticamente chamou a mulher de cachorro, irmão. Mas sabe o que ela foi? Com muita humildade, ela disse, Senhor, eu sei, Senhor, mas até das migalhas que caem da mesa, eles comem. E aí Jesus, mulher, assim você me quebra. Seja feito conforme a tua fé. Você está entendendo? A mulher estava passando um conflito muito grande. E ela não se sentiu humilhada, porque Jesus chamou ela de um animal. Ela entendeu a condição dela, que ela não era merecedora do poder de Deus, que era para os judeus. Mas, querida, uma crise, uma dificuldade, uma circunstância adversa lá na casa dela, fez ela enfrentar as barreiras raciais que havia. Fez ela ir além, fez ela ir para outro país, ir atrás do profeta, do homem de Deus. E a fé dessa mulher ativou o poder de Deus. Que a filha não estava lá com ela, estava lá na casa, mas quando olha, seja feito conforme a tua fé, na mesma hora a mulher foi sarada. A filha ficou curada. Então, amados, uma fé, resiliente, ela ativa o poder de Deus. Uma fé resiliente, irmãos, ela é submissa à autoridade maior que é Deus. Ela não se submete ao problema, ela se submete à voz de Deus. Uma fé resiliente, paciente, perseverante, é uma fé que é submissa a quem? À autoridade maior. Quem está comigo, diga amém. Então nós precisamos desenvolver essa fé resiliente. E a Bíblia, vamos ler aqui na Bíblia novamente. Vamos começar a discorrer esse versículo. Fortalecei-vos no... Fique bem aí. Se fortaleça aonde? No Senhor. Se fortaleça em Deus. Se fortaleça na palavra. Então, amados, a Bíblia está falando de algo. Se a Bíblia está nos oferecendo armadura, significa que os dardos vão vir. Significa que os ataques vão vir. Se a Bíblia está falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, significa que alguém vai nos atacar. E que nós vamos ter que atacar, sim ou não? A Bíblia fala do capacete, do cinturão, da couraça e do escudo da fé, que serve para a gente se defender. Então, se a Bíblia está nos orientando isso, significa que nós vamos ser atacados. E quem é que nos ataca? O inimigo das nossas almas. Não é o teu vizinho, não é o teu marido, não é a tua esposa, nem a tua sogra, nem o teu sogro, nem o pastor, nem o irmão da igreja que te olha de cara torta, o vizinho lá. Não! É Satanás. O inimigo de nossas almas. As circunstâncias, irmãos, elas podem atingir muitas vezes nossas emoções e a gente precisa ter muito cuidado, porque nós precisamos nos manter firmes. As circunstâncias, elas vêm, elas podem te atingir, mas durante você estar vivendo essa circunstância de uma enfermidade na tua casa, uma instabilidade no teu casamento, uma frieza espiritual, falta de fé, uma crise financeira, enquanto você estiver passando por essa circunstância, deixa eu te ensinar algo. Você precisa se manter firme. Amém? Porque nós precisamos, irmãos, essa circunstância não vai ser para sempre. Depois que ela passar, você precisa se erguer. Aleluia. Quem está entendendo? Depois que a circunstância passar, eu preciso me erguer e tomar a posição pela palavra de Deus. Qual é a posição que a palavra de Deus nos dá? Você está entendendo? Que os meus filhos, se eu estou tendo dificuldade com meus filhos, os meus filhos são discípulos do... Se eu estou tendo dificuldade financeira, a Bíblia fala que o Senhor é o meu pastor e de nada... Faz sentido para você? E não, então eu estou passando por essa circunstância, mas eu estou tomando posição pela palavra. Eu estou me erguendo pela palavra. Porque a fé resiliente, ela não é fundamentada em argumentos humanos, ela é firmada na palavra, ela é firmada no Senhor. E a Bíblia está mostrando que nós precisamos, querido, nos erguer,
para a posição que nós temos na palavra de Deus. Pois a nossa fé, ela não é firmada nas emoções. Glória a Deus. Ela é firmada em Deus. Então nós precisamos nos erguer. Nós precisamos tomar essa posição. Porque, querido, o problema em si não é a adversidade. Elas vêm, elas vão embora. Mas é como você vai reagir. É como você vai permanecer, como você vai ficar. Aleluia. E você sabia, irmãos, que nós podemos aumentar a nossa fé? Talvez você se ache que tem pouca fé, mas a sua fé pode aumentar. E a Bíblia mostra isso claramente para nós. E a Bíblia fala isso para nós. E a nossa fé, a Bíblia está falando assim, ó, fortalecei-vos no Senhor. Está falando sobre a gente buscar forças em Deus. E quando a gente ora, a gente está fazendo o quê? Buscando direção de Deus, sim ou não? Quando a gente louva, quando a gente lê a palavra, quando a gente medita na palavra, a gente está buscando esse renovo, essa força. Então, a primeira coisa que Satanás ele quer tirar das suas mãos, do seu coração, é a palavra. É uma das artimanhas de Satanás. Quando alguém está frio espiritualmente, o que ela para de fazer? Para de ler a Bíblia. Ela para de orar. Aí ela só sobrevive dos cultos. Mas depois, se ela não souber lidar com essa circunstância, até o culto não serve mais. E ela começa a falhar. Entendeu? Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje, irmãos, porque nós podemos aumentar a resiliência da nossa fé. Aleluia. Para que a gente não pare. Para que a gente prevaleça. A Bíblia está falando isso, fortalecendo no Senhor. Então é a oração, é a meditação da palavra. Outra coisa que vai te fortalecer no Senhor, a confissão da fé. Glória a Deus. É a confissão, diga-se confissão da fé. É a confissão da fé, querido. Eu sou curado pelas pisaduras de Cristo, eu sou sarado, meu filho é curado. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. A mão do Senhor não está escolhida, mas ela está estendida sobre a minha casa. Então nenhum dos meus filhos irão se perder. Confissão de fé. O meu Deus é maior do que os meus problemas. O meu Deus, Ele é santo, então eu sou santo. Esse pecado não vai me dominar. Aleluia, essa mentalidade não vai prevalecer, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Confissão de fé. Outra coisa que faz você se fortalecer no Senhor, orar em outras línguas. Irmão, se você já é revestido do Espírito Santo, não pare de orar. Não pare de falar em mistério com Deus. A Bíblia fala que quem fala em línguas não fala com homens, mas fala com... O Satanás não sabe interpretar a linguagem do céu. Então, quando você está orando em outras línguas, o diabo não entende. E você não precisa compreender também, mas o Espírito que está dentro de nós, ele fala diretamente com Deus. Então você, pastor, eu até tenho vontade, mas eu fico com medo, porque eu penso que é da carne. Irmão, é da carne você não falar. Porque o Espírito Santo está gerando dentro de você esse anseio de orar em outras línguas. É porque o Espírito de Deus que habita dentro de você quer se conectar com o Pai. E nós precisamos orar em outras línguas. Amém? E a Bíblia fala o seguinte, que quem ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. A si mesmo se fortalece. Então, se você está se sentindo fraco, desanimado, comece a orar em outras línguas. Posso ouvir um amém, irmãos? Olhe para mim aqui, irmão. Vamos lá. Vamos orar em outras línguas. Porque se você não buscar essa oração em línguas, o pecado ainda vai continuar te perturbando. A falta de fé vai querer te paralisar. A frieza, a tristeza, o desânimo, a ansiedade, depressão. Ore em outras línguas e busque isso. O Espírito Santo já está dentro de vós. Amém? Toda pessoa que já entregou a vida para Jesus já tem o Espírito Santo. Agora ela precisa do revestimento. Você que já é revestido por esse poder, não pare de falar. Não pare de orar. Comece a orar em outras línguas lá na sua casa. Chega na igreja ou chega no seu devocional, ore em outras línguas. Pode ser 5 minutos,
ora 5 minutos em outras línguas, ora 5 minutos em português, né? Volta para outras línguas. Aí se o Espírito Santo te pegar, meu irmão, vai, flui. Porque Ele quer te fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então a Bíblia está falando para mim, para você, que quando eu oro, quando eu medito na palavra, quando eu confesso a fé, quando eu oro em outras línguas, eu estou me fortalecendo. Aleluia. Eu estou me fortalecendo. Eu estou sendo revestido de poder. E nós precisamos, irmãos, fazer isso, porque precisamos firmar nossas raízes em Deus. Precisamos firmar as nossas... Você sabia que... Vou dar um exemplo para você de uma palmeira. Você já percebeu que as palmeiras, esses coqueiros, né, essas árvores, só dão em lugares mais secos? Como praias, né, lugares do Nordeste. Porque elas têm uma certa, vamos dizer assim, resiliência. Elas esticam. Elas podem até quase quebrar, mas elas voltam depois que o vendaval passa. Elas tomam o lugar de volta. Você já viu uma árvore na tempestade? Agora quebra, agora passou a chuva e ela volta. Ela volta para o lugar dela. Quem está entendendo? Sabe por que ela não caiu? Porque as raízes dela estão bem fundas. As raízes dela estão firmadas. E a Bíblia fala, que lá no Salmo 1, que nós precisamos ser como essa árvore plantada junto a ribeiros de água. Você sabia que essas árvores, como essas palmeiras, elas vão cavando a terra, irmão, até achar uma gota de água, para ela se manter viva. E por que a palmeira? Porque no tempo de chuva ela se fortalece, está verdinha. Mas quando está no tempo de sol, o sol brabo, ela fica lá, ela vai o quê? Se adaptando. Isso é resiliência. Ela vai se adaptando. Mas ela permanece de pé. Quem está entendendo? Ela não morreu, ela está lá. Faça chuva ou faça sol, ela está lá. Ela não morreu, mas ela está se adaptando. Ela não está se conformando com o problema. Ela está prevalecendo sobre o problema. E a Bíblia fala, queridos, sobre isso, sobre a gente prevalecer, sobre perseverar. E nós precisamos ter essa fé resiliente para a gente não desistir. E você e eu, nós precisamos nos fortalecer as nossas raízes. Olha o que a Bíblia fala, abra sua Bíblia lá em Salmos 46. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. O Senhor está te dando hoje uma injeção de ânimo, irmão. Porque Deus não tem prazer na alma desanimada. Então se anime. Glória a Deus. Salmos 46, versículo 1 e versículo 2, ele diz assim: Deus é o quê? Nosso, diga assim, o meu refúgio e a minha fortaleza. Glória a Deus. Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza. Ele é o teu auxílio, ele sempre está presente nas adversidades. Por isso, não temeremos, ainda que a terra treme, os montes se afundem no coração dos mares. Por isso, não temeremos, não ficaremos com medo. Salmos 46, versículo 1 e 2. Aleluia! O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Você está entendendo que isso aqui é uma afirmação? O teu refúgio não é desabafar no Facebook, nem na internet. O teu refúgio, não, pastor, não quero ir não, deixa eu aqui debaixo do cobertor. Deixa eu aqui curtir essa deprê. Tu te ajeita, rapaz. Né? Já viu aquele irmão brabo? Irmã Elizabeth se espocando ali fora. Deus é o nosso refúgio, irmão. Quem é a tua fortaleza? Irmãos, você já parou para pensar que o Deus que criou os céus e a terra tem tudo na palma de suas mãos e nenhuma injustiça vai ser encoberta, irmão? A Bíblia fala que
que a escuridão é como se fosse o sol do meio-dia para ele? Você já parou para pensar nisso? Que o sol do meio-dia é quando ele está no centro da terra, né? Não dá para se esconder. E o sol está lá em cima, né? Ele vai, levanta e fica no meio do dia. É como se fosse o sol, nada está impune diante dos olhos do Senhor. Ele está te vendo. Ele está te guardando, está te protegendo. Irmãos, você que é pai aqui, mesmo você que tem um filho pequeno, está com ele aqui 24 horas, ele rala ou não rala o joelho? Aí quer dizer que tu não vai ralar o joelho. Aí quer dizer que tu não vai passar por problema. Por quê? Tu é mais bonito que eu? Tu tem o olho azul? Hã? Tu é louro? Não, irmão. Eu sei que você é do céu, assim como eu sou do céu, mas a gente vai passar. Pastor, não quero mais saber de igreja, porque onde é que está Deus, pastor? A porta de emprego se fechou, sim, irmão. Você é dependente desse emprego. Você tem um contrato vitalício. Tu não é nem o Cristiano Ronaldo, né? Nem o Neymar, que tem um contrato vitalício com essas empresas. Amém? Você é um filho, você é mais do que ele. Você é filho de Deus. Não estou menosprezando quem nós somos filhos de Deus. E como diz a canção do Kleber Luga, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus. Oh, meu irmão. Vamos lá. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, glória a Deus. Ele é o teu refúgio, irmão. O Senhor é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Não podemos temer ainda, olha só, ainda que a terra trema. Aqui no Pará não é comum a terra tremer, mas na China, nos países da Ásia, lá para o sul do Brasil, né? No sul do Brasil treme, irmão, a terra. De vez em quando, vê uma barragem deslizar. Imagine o desespero. Você está entendendo? Então você pode perceber que ainda que essas coisas grandes possam acontecer, ainda que possamos perder pai, mãe, ainda que possamos perder o emprego, pode ter certeza que a sua fé, uma fé resiliente, ela vai dizer agora o que vai ser de mim? Não, o Senhor está cuidando de tudo. Eu sei que tem outra porta bem ali que Deus vai abrir. Porque uma fé resiliente, ela não deposita sua confiança na força do seu braço. Ela depende de Deus. Não é na força do seu braço. Aleluia. Então, irmãos, ainda que as pressões elas possam vir, eu preciso trazer a minha mente para a posição certa. Porque o maior inimigo não está ao seu lado, viu? Está dentro de você. Está aqui, ó. O maior inimigo que nós temos é a nossa própria mente. Porque, querido, você poderia estar diante de pessoas extraordinárias e vir ministrar a palavra aqui. Você poderia estar em outras igrejas maiores em questão de espaço, né? Mas eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui porque essa palavra não está limitada a placas de igreja. Essa palavra é livre. E o Senhor está nos dando uma palavra hoje, irmãos, para destravar a nossa fé. Para não mudarmos a nossa posição. Enquanto está faltando dinheiro, você ainda continua sendo próspero. Enquanto você está passando uma barra dentro de casa, mas você ainda é mais que vencedor em Cristo Jesus. Os seus filhos ainda não estão servindo ao Senhor, mas você e a sua casa são servos, discípulos do Senhor. Porque é a posição pela palavra. As pressões, elas podem vir, mas nós não podemos deixar isso entrar na nossa mente. Irmãos, eu não vou dizer que você não vai pensar. Os pensamentos vão vir. Mas é aí que está, traga a sua mente
para a posição certa. Eu não vou dizer para você que diante de uma catástrofe a gente não fica com medo. Passa, o medo sente. É como eu falei, nós somos seres humanos. Mas o que não pode é você deixar esse medo te dominar. Você não pode essa ausência, essa necessidade te paralisar. Eu preciso trazer agora a minha posição. O Senhor é o meu refúgio. Nesse momento de perda, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Você está aí comigo aqui? As pessoas estão me abandonando, mas o Senhor é o meu refúgio, é o meu pai, é a minha mãe. Ele é o meu Senhor. Aleluia. Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza, meu irmão. E olha só, em Deus nós temos todas as armas para vencer as circunstâncias que tentam contra nós. Somente em Deus que nós temos essas armas. Aleluia. As nossas armas não estão em pessoas, não está em você se mudar lá para o sul do Brasil para você prosperar. As suas armas estão em Deus, estão no Senhor. Amém? Deus quer te fazer crescer, irmãos, e prevalecer sobre qualquer circunstância. E nós precisamos continuar, irmãos, firmando nossas raízes. Se hoje agora você sabe que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, o Senhor está mandando te falar isso. Vamos firmar as nossas raízes. Vamos orar mais. Eu estava falando para um jovem esses dias, olha, sabe por que talvez tu esteja assim? Porque a maneira como você está se comportando não serve mais para te sustentar. A maneira como você está buscando Deus não está te servindo mais. Irmãos, nem a gente, não precisa ser muito intelectual e muito entendedor da Bíblia, não. É só você olhar para a sua vida natural. A neném mais nova é da irmã Luciana ali. Ela já está no feijão já, irmã? Pronto, daqui a pouco o leite materno não vai mais servir. O Nicolas saiu do leite. Entendeu? Uma dragazinha, né? Ele come, irmão. Chega uma hora que a neném da irmã, entendeu? Não vai mais necessitar do leite, porque não serve mais para ela. Não vai mais servir. Porque ela mudou. O tempo passou, ela amadureceu, ela cresceu, desenvolveu. Vai chegar uma hora que só a sopinha, só o caldo, só o mamar, né, ali, não vai mais servir. Tem que ser o feijão mais pesado. Vocês estão entendendo? É o processo de amadurecimento, de crescimento. Agora, você quer que eu fique dando papá toda hora para você? Hein, Ivan? Quer crescer, Ivan? Pronto. Tem toda hora o pastor tem que estar lá te animando. Não, meu irmão. Você tem o Espírito Santo. Por enquanto eu estou carregando o Fábio e a irmã Ana aqui. Vou lá na casa dele, dou o discipulado. Mas eles já estão sabendo. Que isso que está sendo... Ele mesmo falou, não, pastor, a gente estava pensando sobre isso, que isso que o senhor está fazendo com a gente, vai chegar o dia que a gente vai fazer também. Eu falei assim, esse é o pensamento. Essa é a visão. Você está sendo gerado para gerar outros. Quem está entendendo? Você está sendo cuidado, bem aqui no conforto, para gerar. Um dia você teve no cuidado no colo do papai, né? No colo da mamãe. Agora tu já é pai, tu já é mãe. É o ciclo da vida, irmão. Você está aqui arrebentado, foi tratado, foi cuidado. Agora Deus quer te restaurar para cuidar outras pessoas. Aleluia. Então olha só, nós precisamos continuar aprofundando nossas raízes, nossa fé no Senhor. Sabe o que não precisa você abrir lá, mas Romanos 10, 17 diz assim, olha, qual é a consequência de você ouvir a palavra? É que a sua fé vai crescer. Consequentemente, a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Jesus. Ela não vem de você ouvir os problemas, ela não vem de você ouvir os noticiários, ela vem de você ouvir a palavra. Então, é a palavra de Deus, seja ela por meio da rádio, seja ela por meio aqui pessoalmente, seja por meio você lendo lá pessoalmente, Deus falando com você, a fé vai ser aumentada no teu coração. Agora, essa crise, se você não compreender isso, que esse problema... não tem como você orar para Deus tirar ele, que existem coisas que nós vamos orar e Deus não vai tirar, mas Ele vai nos dar força para perseverar e suportar e vencer. Se eu compreender isso, eu não vou conseguir
ter uma fé resiliente se eu não compreender isso aqui. Eu preciso ouvir a palavra. Aleluia. Eu preciso ouvir. Irmãos, a gente faz a transmissão do culto. Eu sei que muitos de vós, às vezes, esses dias a gente enfrentou um problema de muitas enfermidades em alguns irmãos. Entre no Facebook. E às vezes tem gente lá que eu vejo que entra e depois sai. Não fica até o final do culto. Entendeu? Vocês pensam que me engano, né? Não, irmão. Eu me faço de besta. Sabe aquele pai que se faz de besta? É mesmo, meu filho? Olha. Eu sei que você entra e sai, irmão. Ou se não dormiu, ou está vendo outra coisa. Mas isso aqui é para te ajudar quando você não pode estar aqui. Tem internet, está vindo do trabalho, né? Está lá na hora do intervalo do trabalho. Está lá, ligado no culto. Entendeu? Não pôde vir por questão de enfermidade ou alguma logística, mas está ligado no mesmo espírito. Amém? Quem está entendendo? Então você está ouvindo a palavra. O mais importante, querido, não é você suportar os dias maus, mas sim no que você vai se tornar após os dias maus. Quem nós seremos após os dias maus? A Bíblia fala do dia mau, que ele vai vir. E quando o dia mau chegar, cortar a tua luz, tu não tem o real. Entendeu? O gás acabou e não tem mais o gás do povo, né? E aí? Entendeu? O que você vai fazer? Ore. Vamos chamar a existência. Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá entendimento, me dá uma direção. Aí Deus te dá a direção. Entendeu? Diga para o teu marido, ora. Diga para o teu sogro. Amém? Diga para a tua sogra. Deus é tão bom, irmão, que Deus vai usar muita sogra aí, ó. Mas sogras são bênçãos de Deus. O livro eu falar da minha sogra, é uma mãe. Uma mulher de Deus, de oração. Eu não sei como é a sua, mas a minha é uma mulher de Deus. Né? Me socorre muitas vezes em oração e estando presente com a gente. Entendeu? Eu amo ela. E o meu sogro também. Amém? Então o mais importante não é suportar os dias maus, mas sim no que você se tornará depois. Uma fé resiliente, irmãos, é o que você é depois do dia mau. Quem você se torna? Você volta para a posição de fé? Você volta para a posição de antes, né? Antes, te acalma. Antes. Sabe, irmãos, eu lembro, né? Eu lembro de uns tempos para cá, entendeu? Parece que as coisas eram mais rápidas. E agora está um pouquinho mais demorado. Entendeu? Falando ministerialmente, algumas coisas que a gente quer alcançar em Deus. Entendeu? Né? Então nós precisamos compreender algo. Após isso, como é que eu vou permanecer? Aleluia, você vai continuar dependendo de Deus, confiando no Senhor. Deixe a sua fé crescer, aumentar. Tenha paciência, te acalma. Irmãos, você vai permanecer no mesmo lugar? Ou você vai querer se erguer e ser mais forte? Quando o dia mal vier, você vai se erguer para ficar mais forte? Quando a adversidade vir, quando a pressão vir, você vai se erguer para crescer, para avançar, evoluir? Ou vai querer ficar no mesmo nível? Porque a nossa fé, a nossa jornada é de glória de vitória em vitória, irmão. Mas se é para ter vitória, vai ter guerra. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos? Esse dia eu estava lendo um livro. Olha o tema do livro. O pior ano da sua vida. Você queria ler um livro desse? O pior ano da sua vida. Eu comecei a ler. Li o primeiro capítulo em questão de minutos. Mas, irmão, eu trazendo para a minha vida, né, espiritual, ministerial. Por que o pior ano da sua vida? Porque é o ano que tu vai ter que trabalhar mais. É o ano que você vai ter que arar a terra. É o ano que tu vai ter que fazer assim para ver algumas coisas funcionarem.
Mas e depois disso? Se prepare para a colheita. Então, o teu casamento está precisando de mais força sua? Se dedicar mais, cuidar mais, amar mais, investir mais na tua família? Faça isso. A tua vida espiritual está precisando de mais oração, mais palavra, andar mais perto de pessoas firmes, se envolver, vir para o discipulado, vir para a oração do meio-dia, servir no voluntariado. Vai requerer mais de você. Vai exigir mais para você sair da sua zona de conforto. Mas sabe qual vai ser o resultado depois disso? Crescimento, amadurecimento. É por isso que é chamado o pior ano da nossa vida. Porque é onde você tem que se doar mais, se gastar mais. Aleluia. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? O primeiro ano, né? Todo mês, 5 mil, irmão. Né? Tá. Conseguimos, ô Senhor, obrigado. 5 mil não dá em árvore não, irmão. Dá na sua generosidade, na disposição do seu coração. E graças a Deus pelos semeadores que abraçaram essa causa. E um ano terminamos de pagar. Entendeu? E agora? Vamos reformar. Estamos o quê? Semeando. Mas vai chegar o dia que você não vai estar mais agoniado com calor. Entendeu? Você vai entrar aqui e vai estar central. Vai estar geladinho, vai ter bom, né? O negócio vai ser bom. Entendeu? Mas o que a gente está fazendo agora? Semeando. Semeando. Estamos trabalhando. Tá? É fácil? Não é fácil. Às vezes é só eu, o Ivan e o irmão Jean. Estamos aqui. Pá. Mas vai chegar os outros depois. Entendeu? Vai chegar o dia que a gente vai estar só aqui, né? Igual aquele vídeo. Vai. Aí finge que está carregando, não está carregando nada, né? Está só enganando. Deixa os mais novos. Entendeu? Mas não vai ser assim com a gente, né? Vamos estar fortalecidos no Senhor. Irmãos, olha o que João 16:33 diz. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo que vai vir as aflições, mas precisamos ter coragem, porque ele venceu. Filipenses, agora abra aí em Filipenses, eu quero que você abra, está pertinho de Efésios. Passou Efésios 6, você está em Filipenses. Filipenses capítulo 4, estamos encerrando. Capítulo 4, versículo 11. Aleluia. Quem achou, diga amém. 4:11 diz assim. Esperar os irmãos achar. Deus é bom. Aleluia, aleluia. Diz assim, capítulo 4, versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a contentar-me. Olha só o que o apóstolo Paulo, com a sua sabedoria, está nos ensinando. Eu aprendi a contentar-me, contentamento, sensação de prazer, satisfação, em toda e qualquer circunstância. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, glória a Deus, seja também passando fome, tendo muito ou passando necessidade. E qual é a lição que ele tirou disso aí? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Diga amém. Amém. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Irmão, nós estamos diante de um homem extraordinário aqui. Ele aprendeu a ter muito e a passar necessidade. Você está entendendo? Mas ele chega ao entendimento, eu aprendi. Então, isso está falando de resiliência. Você tem que aprender a lidar com a abundância e também tem que aprender a lidar com a necessidade. Você tem que aprender a lidar com o tempo de abundância, mas com o tempo de privações. Mas em todas essas coisas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Irmãos, existem pessoas que estão passando
E parece que a crise não passa, está todo o tempo lá. Entendeu? O problema está todo o tempo, parece que está se repetindo, parece que o cenário não muda, conflito, guerra, briga, a briga nem muda, é o mesmo conflito, todo o tempo, o cenário não muda. Então isso é sinal que você tem que se posicionar, você tem que decidir aprender. Irmãos, nós precisamos aprender. Você sabia que Jesus aprendeu a viver sem o Pai? Jesus não sabia o que era viver sem a presença do Pai. Ele morava no céu, governava, reinava junto ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas aí mandaram ele para a terra. Viveu 33 anos entre nós. E Jesus nunca soube o que é ficar sozinho. Mas sabe qual foi o dia que ele ficou só? Lá na cruz. No momento que ele mais precisava. No momento, irmãos, de dor, de sofrimento. E o que Jesus ele falou? Deus meu, por que me desamparaste? No momento de sofrimento, no momento de dor, Jesus se sentiu a primeira vez, ele sentiu a dor da solidão. Irmão, se você já sentiu a dor da solidão, e você entendeu, se esse momento nunca chegou na tua vida, um dia vai chegar. Pastor, o senhor está profetizando praga na minha vida? Não, irmão. O dor do vazio, a dor do vazio, a dor do cansaço de viver a mesma coisa todo dia. A frieza, a necessidade, o cansaço, ele vai bater. Mas sabe por que Deus ele permitiu o filho dele passar por isso? Porque era necessário para que nele nós pudéssemos ter vida. Pudéssemos ter hoje essa fé que prevalece. Porque Jesus ele ressuscitou. Então, irmãos, nós precisamos saber que Ele, o Senhor, está conosco. Diga assim: Deus está comigo. Em todas as estações da minha vida. O Senhor está contigo em todas as situações, todas as estações. Seja na abundância, seja na escassez, o Senhor está com você. Mas Ele quer te ensinar a crescer, a amadurecer, a não se conformar, a não ser um filho que sempre está pedindo pão, mas ser um semeador. Ser um filho que está carregando sementes, não apenas o mantimento. Ser um filho que aprendeu a depender. Irmão, Deus falou isso comigo, irmão. Deus falou isso comigo. Você quer... Eu posso te dar esse alívio financeiro que tu quer. Mas também tu já não vai mais ter a mim. O que eu quero? As mãos de Deus, o que Ele pode me dar de alívio, que é satisfatório, mas e Ele? Você vai preferir estar com Ele ou o momento de alívio? Eu prefiro estar com Ele, porque enquanto eu estou com Ele, eu nada temerei, porque Deus é o meu refúgio. Às vezes a gente está preferindo, irmãos. Quem viu o vídeo do pastor Luiz Herminho que a gente postou no grupo lá? Às vezes, não sei se você abre os vídeos, mas foi isso que ele falou. Eu só queria ser curado, mas eu queria ser curado para me voltar para a minha vida de droga, de vícios. A minha fé naquele momento era só para ser curado. Depois que eu saísse daquela oração, eu ia voltar para a minha vida de vício. Eu só não queria mais aquela dor da enfermidade. Mas aí ele encontrou o amado. Ele se apaixonou por ele. E hoje é um homem de Deus, que está revolucionando a nação e o exterior. Aleluia. Então, irmãos, a resiliência não é uma jornada solitária. É uma jornada que caminhamos com Deus. A fé madura é aquela que você não para na sua jornada no dia mau, mas você compartilha toda a sua vida com Jesus, seja aos bons, seja os ruins. Irmãos, compartilha com Jesus. Às vezes a gente não quer falar para Jesus: Senhor, hoje eu não tenho, hoje eu estou desanimado, eu estou triste. Jesus, eu estou zangado, estou querendo parar, me ajuda. A minha vontade carnal é essa, mas eu sei que o Senhor está aqui me ouvindo, eu quero que o Senhor me ajude.
Eu preciso da sua ajuda. Me renova, ativa dentro de mim a fé, que eu não estou conseguindo ter fé para sair desse problema. Ativa dentro de mim novamente o homem de Deus, o jovem de Deus, aquele que tem fome e sede da presença. Amém? Porque essa medida de fé não está mais servindo para você. Nós precisamos, irmãos, eu só quero destacar aqui exemplos de como você pode aplicar a resiliência na sua vida. Como é que eu posso aplicar a resiliência na minha vida cristã? Continue orando, mesmo sem ver respostas imediatas. Quem vai fazer isso? Vamos continuar orando? Mesmo sem ver respostas imediatas? Você está comigo? Eu creio, eu estou acreditando em você, irmão. Isso aqui, ó, vamos continuar orando, chamando a existência. Chamem as 100 almas, está ali. 100 almas, vamos continuar chamando a existência, essas 100 almas. Aleluia. Vamos lá. Permanecer confiando que Deus está trabalhando, mesmo que seja em silêncio, mesmo que você não tenha uma resposta audível. Creia que Deus está trabalhando no secreto, Ele está trabalhando no silêncio. Você crê nisso? Permanecer firme após uma decepção. Irmão, você vai um dia se decepcionar comigo, mas eu quero te encorajar a não sair dessa igreja, mas a permanecer. Porque senão sempre você vai andar errante. Aleluia. Quem está entendendo? Irmãos, é isso que acontece. Ah, pastor, eu quero deixar minha esposa, meus filhos, não dá dando mais. Irmãos, não faça isso. Senão você vai andar errante. Você está entendendo? Qual é a maldição para quem quebra relacionamentos? Ele vive uma vida errante. Você lembra do filho pródigo? Ele quebrou um relacionamento, ele andou errante no caminho. Ele quebrou, ele saiu debaixo de autoridade. Qual foi a maldição dele? Andou errante, vagando, achando que tinha encontrado os verdadeiros amigos. Perdeu tudo e voltou quebrado. Perdeu até a identidade de filho, mas Deus, o Pai, restaurou a identidade de filho. Então, irmão, não quebre, não saia debaixo de autoridade espiritual, paterna. Amém? Vamos lá, permaneça firme após uma decepção. Não abandone a fé por causa de uma traição, crítica ou frustração. Não abandone a sua fé porque alguém falhou com você. Deus não falha, mas pessoas falham. Talvez possa ser eu, que sou o pastor da igreja. Talvez possa falhar com você, mas você não pode abandonar a fé. Se você acha que não tem como mais caminhar conosco, vá para uma outra igreja. Eu até aconselho, ó, tem a nossa aqui em Coraci, tem a Nova Aliança. São igrejas que nós sabemos a fonte, entendeu? Mas não vá para o mundo. Não abandone a sua fé por causa de traição, crítica ou frustração. Não abandone a sua fé. Levantar depois de uma queda espiritual. Se levante, pastor, eu caí feio. Talvez você seja um obreiro, ministro do altar. Se arrependa. Caiu, não dá mais para restaurar, né? Não dá mais para voltar o tempo. O que a gente vai fazer? Caiu, meu irmão? Vamos levantar. Quem sou eu? Eu não sou ninguém, irmão. Jesus te perdoou já. Você está arrependido? Pronto, então vamos caminhar junto. Aleluia. É assim que uma fé resiliente ela permanece. Você caiu, está arrependido, confesse, abandone o pecado e siga a sua vida. Prossiga. Não deixe Satanás gerar. Sabe o que o diabo faz? Olha, estão te olhando de cara torta. É melhor você sair dessa igreja. Olha, o pastor já sabe. E aí, meu irmão? Confesse seu pecado, se arrependa e vamos caminhar junto, vamos crescer. Uma fé madura. Reconheça o erro, se arrependa, volte para a presença de Deus sem desistir da caminhada. Outro ponto, adorar a Deus em tempos difíceis. Vamos adorar a Deus em tempos difíceis, irmãos. Crises, dificuldades, circunstâncias adversas, adore ao Senhor. Não para de adorar a Deus. Mesmo em meio às lutas, continue adorando e declarando que Deus continua sendo bom. Amém? Persistir no propósito, apesar, estou cansado, pastor, não sei. Persista, prossiga no propósito.
vou desistir de ser obreiro. Não, meu irmão, pare com isso. Continue mesmo cansado. Continuar servindo, evangelizando, fazendo a obra de Deus, mesmo enfrentando dificuldades. Não quero mais ser líder de célula. É tudo que o diabo quer. Você não pode perder a paixão pelas almas. Senão essa igreja não vai ter propósito nenhum, se não houver paixão pelas almas, pelos perdidos. Eu não posso deixar essa chama se apagar. Eu não posso deixar a minha fé enfraquecer. Eu preciso perseverar no meu propósito. Aleluia. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu quero encorajar você, irmãos, a pegar aquilo ali, a colocar em oração pela sua própria vida. Pastor, eu preciso ganhar a alma. Então está ali a visão, irmão. Eu só preciso ganhar 2 almas. 2 almas, eu estou debaixo de uma direção. Se você está debaixo da direção da visão dessa igreja, no momento, é aquela ali que está pendurada na parede. 2 almas. 2 almas, 2 pessoas. Eu preciso deixar isso queimar no meu coração. Eu não posso parar. Outro ponto, controlar as emoções pela palavra. Em vez de agir no impulso, escolher responder com fé, oração e sabedoria. Manter a esperança durante as crises financeiras ou familiares. Crer que Deus continua sendo sustento e refúgio em todas as suas estações. Aprender com as dificuldades ao invés de parar nelas. Amém? Transformar momentos difíceis em crescimento espiritual e amadurecimento. Glória a Deus.